Um pouquinho que ele mandou aqui. Que bom! Que bom. Tudo bem? Aprendendo. A gente está sempre Namastê. aprendendo. Namastê! Que bom! Muito grata pela participação, por ter aceito essa participação aqui com a gente, batendo papos super especiais, né? E a gente contribuindo um pouquinho com o nosso conhecimento, com aquilo que a gente trabalha, vive. E nessa interação com as pessoas, né? Poder contribuir um pouquinho aí para o crescimento, abrindo, alargando, né, as nossas ideias, possibilidades. Então, ó, tem o Vinícius aqui, te desejando aqui, oi, namastê, querido. Tudo Então, jóia. Ô, sempre Vinícius, querido. agradecer a presença de todos nessa noite aqui, que a gente vai conversar com o Jai Krishna sobre a psicologia, sobre a ótica, né, a psicologia sobre a ótica do Ayurveda e do Yoga. Então, como que o Yoga e o Ayurveda vêm, tratam, lidam com a psicologia. Então, com vocês, nosso querido, amado amigo, colaborador aqui do Instituto, amigo de longas datas, de longos projetos, muito querido, Jai Krishna. Vou pedir para que ele se apresente e a gente comece aí esse bate-papo. Fiquem à vontade para interagir com a gente, fazer perguntas, tá bom? Tá bom. Primeiramente, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui com você, esse canal tão lindo, essa ideia maravilhosa que você teve de trazer todas e muitas ideias, né, Danai? Essa gama de conhecimentos que nós temos e propiciar que as pessoas tenham acesso e experimentem, né? Porque existem muitas coisas para nos apoiar, nos ajudar, nos fazer crescer, né? E assim, a gente hoje, principalmente, né? Nós vamos falar das ciências védicas mais diretamente, e são conteúdos tão simples em sua prática e tão caseiros que tá à mão de todo mundo, né? E eu acho que Graças a isso é Deus. maravilhoso. Cada vez mais, né, Jai Krishna? Cada vez Cada vez mais, cada mais vez esse mais. conhecimento está acessível, né? Cada Uhum. vez mais adeptos do yoga, cada vez mais pessoas ligadas e atentas com o seu autoconhecimento, com as suas rotinas, com a sua saúde, com a prevenção. Então, cada vez mais, e isso é fantástico. Muitas pessoas mudando de profissão para viver isso como profissão. Isso é Sim, fantástico também, sim. buscando coisas realmente que façam sentido na vida. E eu acho que tu é um exemplo disso, né? Que tu vem de uma área que tu aplica essa área em tudo que você faz, mas você fez uma mudança mesmo, né? Assim, né? Então, assim, eu comecei com, assim, a minha formação terapêutica começou com a psicologia. Mas Sim, mesmo lá atrás, eu já tinha um olhar dentro da academia para as terapias corporais, terapia haitiana, bioenergética. Assim, com uma simpatia pelo yoga, que era um conhecimento na época para mim ainda bastante distante. E quando eu comecei a estudar uma coisa e depois a outra, eu percebi que na verdade os dois conhecimentos estavam falando exatamente a mesma coisa, língua. a mesma língua, eles falam exatamente a mesma coisa. E assim, eu fui descobrindo que as ciências védicas, elas não estão separadas, na verdade, né? A gente vai falar aqui hoje mais precisamente do yoga e do ayurveda, mas também a astrologia védica. Essas três ciências, elas formam um tripé, elas se complementam e uma está sempre em função da outra. E como eu disse para você, né, Danai, como você falou muito bem, né, as pessoas abraçando, né, cada vez mais pessoas abraçando esses conhecimentos, e isso só significa, só valida, na verdade, né, esse conhecimento, como sendo realmente efetivo, e já experimento, você também. Nós já experimentamos há alguns anos e é papo, né? É como a gente diz, é karma, né? Cometeu a ação, recebeu o retorno. E eu acho que assim, o Ayurveda e o Yoga, eles são uma atitude de karma.
né? A gente comete uma ação para receber um retorno, receber um benefício. Sim. Que bom. Então vamos às perguntas aqui. Como as ciências de saúde védica, yoga e ayurveda abordam o tema da psicologia? Ok. Bom, para a gente começar, eu tenho que falar rapidamente sobre um conceito que se remete a antes da criação do universo, que são os gunas. Os gunas, eles são compostos de 3 elementos, vamos qualificar assim, ou 3 atitudes, melhor falando, né, que é tamas, rajas e sattva. Esses 3 elementos, eles em equilíbrio, eles estão adormecidos no universo latente, antes da manifestação do universo. Quando esses 3 elementos começam a sair de seu equilíbrio, o universo é criado. E tudo no universo é composto por esses 3 elementos. Nós, os alimentos, os animais, tudo que nós observamos é composto por um equilíbrio, uma combinação desses 3 elementos. Rajas, tamas e sattva. E são essas 3 características que conferem, digamos, humores ou perfis psicológicos, né, de personalidade e de comportamento. E como que é descrito isso? Esses 3 tipos que você... Sattva, Rajas e Tamas. Isso. Assim, a descrição ela é muito precisa. Como eu comentei com vocês, tudo no universo, inclusive nós, né, vamos falar da gente, a gente está falando de psicologia, calma. Nós temos 3 humores básicos que funcionam na gente. Às vezes um está mais proeminente, às vezes um está mais adormecido, e desses 3 humores existe o humor mais indicado e o humor menos indicado. Então vamos começar pelo humor menos indicado, que é tamas. O estado de tamas é aquele estado em que a gente se sente preguiçoso, pesado, com a mente embotada. É chamado de estado da ignorância, né? É um estado em que a gente não tem muito interesse pelo conhecimento, ou mesmo pela afetividade, e assim, ele atuando de uma forma forte, é esse estado que pode desenvolver vícios, má alimentação, muita perturbação mental, né? Para si e para as pessoas que estão em volta. As pessoas tamásicas, como eu comecei a falar, né, e nós, no estado tamásico, nós somos preguiçosos, pesados, obscuros, com uma tendência ao individualismo, pensar só na gente, né? A gente não pensa muito no outro, satisfação imediata, a todo custo, né? Sem pensar nas consequências do que nós estamos fazendo. E esse é o estado de tamas. E eu acho que todo mundo, em algum momento, já sentiu pelo menos algo parecido. Porque faz Claro. parte. Sim. Faz claro. A gente experimenta esse estado naturalmente, antes de dormir, de manhã cedo, naturalmente, né? A gente sente isso. Tu tá falando de coisas quando tá gravado, realmente, né? Quando realmente esse estado tamásico tá exagerado. Então, se a gente experimenta esses 3 gunas, esses 3, né, características, né? E muitas vezes durante o dia, eu acho, assim, e em tempos também, né? Então a gente tá meio deprê de manhã, sem muita esperança, né? Porque esse estado pela manhã, aquela dificuldade de levantar e ter aquele pique. Eu admiro quem levanta e sai, assim, né? Eu gosto de acordar. rajásico, né? Ficar quietinha um pouquinho, depois devagar. Eu preciso de um tempo. Eu sou daquelas que botam o despertador 3 vezes, assim, 2 vezes. Toca, eu sei que tem mais 10 minutos.
toca de novo, tem mais. Sim. Aí eu tenho que tomar um banho para me acordar. Então, a gente vem desse estado, só que às vezes ele pode estar bem agravado, né? Que é o caso que você está dando exemplo. É verdade, às vezes ele pode estar gravado e, assim, você estava falando de você, vou falar sobre rajas agora, assim, é o que mais predomina em mim. Já caiu aí nesse pique. É o que mais predomina em mim, assim, muitas vezes. Rajas já é ação. Assim, eu como sou um pouco rajásico, tipo, eu acordo de manhã, meu olho faz assim, pum, e eu já quero levantar da cama e já começar e já agir. E rajas tem essa energia, essa vitalidade, o ímpeto, né? Se a gente fizer uma comparação, para a gente entender melhor, tamas é como se fosse uma pedra, estático, denso, parado. Rajas é como se fosse o escultor que tem a ideia e a energia para lapidar essa pedra e transformar em algo. Então, Rajas é isso, é ação, é construção, Rajas é liderança, é crescimento, no sentido mais equilibrado. No sentido desequilibrado, o rajásico ele pode se tornar tirânico. Pode se tornar tirânico apegado às coisas materiais. Ambicioso, né? Muito competitivo excessivamente. Competitivo, exatamente. Esse é o estado desequilibrado de rajas. Intolerante, não ter paciência, que é acho que um dos mais. Esse ponto aí é bem, né, nevrálgico. Até porque a nossa sociedade, já há algum tempo, ela vem muito mais sob esse padrão rajásico. Né? A nossa cultura, ela de certa forma, né, a gente está falando da competitividade, né? E a gente sabe que essa competitividade é muito estimulada hoje em dia desde muito cedo nas escolas. Então, a questão da produção, tudo isso leva as pessoas socialmente leva a gente, né, a um estado mais rajásico mesmo, né? De irritação, intolerância. E a gente observa isso de uma forma muito comum na sociedade e nas relações. Né? E equilíbrio é maravilhoso, né? Porque você acorda de manhã, já vai fazer a tua atividade, já é disposto. Tem aquela disposição para tudo, né? Sim. Que é o oposto aí do rajásico, do tamásico, né? Que não tem disposição. Na realidade, o tamásico tem muita energia, mas está guardado, né? Ela fica embotada. Talvez seja isso que traga o peso, né? Porque não é uma energia que se externaliza. Ela se internaliza. Então, como ela não circula, aquilo vai pesando dentro da gente. É a pessoa que guarda, né? Então, uma reação. Já o rajásico, ele não guarda a reação. Ele já tem um instinto, né, de reação mais vivo, mais forte, né? Exatamente. E é uma energia muito boa, muito positiva, em equilíbrio. Sim, todas, Tamas também, em equilíbrio, Tamas também é necessário. A calma, né? Paciência. É o recolhimento. Sim. E, por fim, nós temos Sattva. Sattva é o modo do conhecimento, é mais ou menos como se traduz, né? Da sabedoria. Então, Sattva traz a inspiração, a criatividade, a empatia. Sattva, ele está muito mais situado no outro, no próximo, do que no eu. Né? Ele não é individualista, ele é coletivo, preocupado com o bem-estar à sua volta. Quando nós estamos em equilíbrio com Sattva, nós nos cuidamos, nós cuidamos da nossa alimentação, nós cuidamos do nosso ambiente, temos gosto pelo conhecimento e por tudo que, digamos, que é luz,
que é elevado. A espiritualidade, ela está bastante situada neste modo, né, do conhecimento. Os valores, né, são um pouco mais refinados, né, assim, em termos... É mais sutil mesmo. Exatamente. E então nós temos, assim, a partir daí, veja bem que nós descrevemos 3 tipos de personalidade. Sim. Que estão na gente, mas que também estão em tudo no universo. Esse dado é importante porque as ciências védicas, Yoga e Ayurveda, vão fazer uso dos objetos à nossa volta, alimentação, práticas físicas, como o yoga, por exemplo, justamente para equilibrar esses 3 elementos. Né? Maravilha. Mantê-los em equilíbrio. Né? Para que a gente tenha, digamos, um bom percentual de tamas, de rajas e sattva, para que a gente tenha uma vida de contentamento, na verdade. Né? E a gente usando a fórmula matemática, né? Que se eu tenho um conteúdo, né, tamásico, e me alimento ou faço atividades que gerem mais esse tamas, eu vou ter um agravamento dos tamas, né? Então, Sim. Entender isso que é uma coisa simples, que eu acho que trazer a simplicidade para a compreensão é realmente algo muito precioso para a gente entender essa ciência, né? Que é o yoga e o ayurveda, conseguir sair da complicação, né? Como que eu posso na prática me equilibrar através da minha autoavaliação, da minha autoconsciência? O que eu preciso fazer para me regular, para me manter regulado, para eu não ficar doente? É isso. E o Ayurveda e o Yoga, de uma forma muito simples, como você falou, Danai, né? Eles Internet. Deu uma travadinha na internet. E, assim, é interessante a gente perceber que as pessoas que estão em desequilíbrio, a gente pode falar em desequilíbrio nos 2 primeiros gunas, que é tamas e rajas. Sattva, digamos, que seria o alcance do equilíbrio dos 2 primeiros. E aí a gente consegue estar em sattva. Então, quando os 2 primeiros estão realmente desequilibrados, é interessante como a gente tem a tendência de buscar no ambiente justamente os objetos que vão intensificar e agravar, né? Tipo... É incrível isso, né? Por exemplo, a pessoa não pode comer coisas pesadas, né? Tipo massa, coisas gordurosas, que vão aumentar mais o peso dela, né? São muito tamásica. Mas o desejo normalmente é esse tipo de comida. Não é comida leve, não é uma comida que estimula o metabolismo, que é fácil de digerir. Ela vai gostar de comer aquilo doce, gordura, carboidrato, proteínas, coisas difíceis, que deixe mais ainda tamásico. É algo da natureza que é muito misteriosa e que requer muito autoconhecimento para a gente conseguir regular isso. Né? É verdade. Autoconhecimento e consciência, né? Sim. E assim, quando a gente fala dos tratamentos, né, e das atividades para a saúde, a gente tem que considerar que a pessoa, né, para nós que somos terapeutas, né, e a pessoa que chega para a gente observa que a pessoa está muito tamásica, ela provavelmente vai demorar a ter acesso aos benefícios, digamos, das práticas, porque ela vai demorar para engatar em alguma prática. Ela está estagnada, ela está tamásica. Então, o processo de início ele é lento para a gente tentar tirar um pouco a pessoa do estado tamásico, tentar trazer um pouco mais rádias para que ela tenha ação e abrace as
atividades, né, e as orientações terapêuticas para que ela cumpra e aí realmente ela consiga sofrer uma transformação. Sim, para esse momento agora que a gente está vivendo assim um desafio muito grande, porque a gente estava acostumado com rotinas diferentes do que a gente está, a maioria das pessoas. Então a tendência é entrar nesse estado tamásico, entrar nesse estado de congestão, né? Comer muito, dormir muito, né? Não caminhar quase, não fazer atividades, não tomar sol, quer dizer, não fazer aquela movimentação toda que fazia. Então, esse agravamento agora, muitas pessoas podem estar sofrendo também, né? Com certeza, porque o estilo de vida determina muito esse equilíbrio dos três gunas. E nós fomos levados, né? Estamos impulsionados, independente da nossa vontade, a um estilo de vida que sim, pode agravar tamas. Sim. Né? E o estímulo que a gente tem que ter, porque a pessoa que tem isso assim muito forte, é difícil para ela engrenar em alguma coisa, mesmo que tenha várias aulas online gratuitas de yoga para ela participar, mas que vontade de participar, mas não vai chegar a se organizar para isso, né? Então tem que ter muita disciplina, determinação, muito encorajamento, ter pessoas às vezes que dêem aquelas injeções, né? Bora, vamos junto. Pega no braço e vai, né? Assim, quando eu recebo alguém para uma consulta, principalmente de Ayurveda, né? Porque uma coisa interessante das ciências védicas para a saúde, né? Ayurveda e Yoga, é que a responsabilidade da sua cura está na mão da pessoa. Não é o terapeuta. O terapeuta ele vai orientar o que a pessoa deve fazer, mas a pessoa deve fazer para receber os resultados. E quando, principalmente no Ayurveda, né, que tem vários procedimentos, apesar de ser uma coisa simples, mas se tiver muito fora do hábito da pessoa tamásica, e eu percebo que a pessoa está muito tamásica, eu costumo brincar. Assim, eu falo, olha, eu tenho um nome zelado. Se você não cumprir o que eu vou te falar, então é melhor a gente parar por aqui. Tem que usar vários artifícios aí, né? Que é uma brincadeira, mas é para realmente. É uma brincadeira, mas é para chamar a atenção da pessoa, assim, Claro. da gente, né? Que a gente precisa nos responsabilizar. Isso significa essas ciências todas, né, do Ayurveda, do Yoga, eles devolvem para que a pessoa seja responsável por aquilo ali, porque quem tem que fazer o exercício, quem tem que cuidar da dieta, da alimentação, da maneira que prepara os alimentos, é a gente mesmo, né? Então, o terapeuta está num papel ali de conseguir ter um olhar realmente preciso, né, com fundamentação, criar uma boa rotina, uma boa orientação para essa pessoa e ter também esse estímulo, que nem você essa brincadeira, para a pessoa se sentir estimulada, né, a estar fazendo aquilo ali. Ela tem que ter um objetivo, ela tem que ter uma atitude de mudança, porque essa coisa toda que a gente faz desde criança. Não faz isso agora, né? Faz isso de criança. É dificílimo. De repente a pessoa está lá com diabetes, né? Com obesidade, com vários problemas que estão ligados a esse estado, né? De tamásico. Né? São padrões antigos, né? Geralmente que a gente, enfim, incorpora e demanda um tempo e atenção realmente para a gente conseguir mudar isso. E aí a gente falando sobre isso, né, Danai? E aí as pessoas que estão ouvindo, principalmente, falam assim, nossa, mas assim, tipo, mas, cara, eu já tentei, assim, eu já tentei meditar, eu já tentei, mas eu não consigo, assim, eu não tenho força para fazer isso. E aí é que entra, assim, para a gente começar a responder a sua pergunta, Danai, as orientações do Ayurveda e do Yoga, para a gente conseguir vencer isso sem ficar lutando com isso. Sim. Né? Porque vira uma luta e uma frustração. A pessoa ela sabe que ela precisa, mas ela não consegue ter ação e vai se sentindo derrotada, e isso é muito ruim. Né? E agora, o que acontece? Como eu disse para vocês,
essas três características, humores, está em tudo à nossa volta. O que nós devemos fazer, simplesmente, é incorporar no nosso estilo de vida os elementos do nosso ambiente, principalmente os elementos sáttvicos. Em segundo lugar, os elementos rajásicos. E essas ciências, elas descrevem muito bem quais são os elementos que são sáttvicos e os elementos que são rajásicos. Devemos também evitar os elementos tamásicos. E as ciências falam quais são esses elementos tamásicos. E você falou uma coisa muito interessante, Danai, que é a forma com a qual a gente prepara o alimento, né? Essa é uma instrução extremamente importante do Ayurveda para que a gente consiga despertar na gente o modo sátvico e, às vezes, o rajásico, quando é importante. Você preparar um alimento concentrado, com atenção, colocando o seu amor, colocando a sua intenção de cura, isso confere ao alimento uma vibração sátvica. E quando você ingere, se alimenta disso, isso começa a vibrar dentro de você e começa a te ajudar a ter ação e força em um sentido mais construtivo, mais saudável. Da mesma forma, o nosso comportamento na hora de se alimentar. A gente estar concentrado, estar em silêncio, para aqueles que curtem a ideia, fazer uma oração antes de se alimentar, ter uma postura considerada sátrica, né? Para, novamente, trazer essa vibração para o alimento, e isso vai vibrar dentro da gente e vai começar a tirar a gente desse estado, digamos, mais tamásico. Ao mesmo tempo, a gente, de uma forma muito fácil, a gente consegue, a internet, né, é um meio maravilhoso hoje, a gente consegue uma lista bem completa dos alimentos que são tamásicos, que são os que devem ser evitados, os que são rajásicos e os que são sáttvicos, para a gente dar uma olhada e, de repente, começar a transformar os itens da nossa cozinha, né, e eliminando os tamásicos e trazendo mais, principalmente, os sáttvicos e os rajásicos para a nossa despensa. Eu vou dar uma pincelada aqui rápida. Os alimentos tamásicos são aqueles que contêm muito pouco prana. Prana é energia vital. O que tira o prana do alimento? O excesso de manipulação, os elementos químicos para conservação, ou seja, tudo que é industrializado começa a deteriorar as características sáttvicas e transformar um alimento em tamas. Os alimentos que não são frescos, os alimentos que estão guardados há muito tempo na geladeira, micro-ondas, né? As ondas eletromagnéticas, elas têm essa característica de tirar o prana dos alimentos. Então, tudo isso vai deteriorando as qualidades sáttvicas do alimento e transformando esse alimento em tamas. E aí é uma coisa interessante, porque a gente fala vamos falar dos alimentos vivos, que são os alimentos sáttvicos, principalmente. E aí eu falo realmente da alimentação vegetariana. E, assim, a alimentação vegetariana, principalmente alguns itens vegetarianos, como o arroz, o grão de bico, a lentilha, que são bastante sáttvicos, é muito bom a gente consumi-los, justamente por causa dessa qualidade. Porém, tudo isso, né? A forma como a gente prepara, como a gente armazena, e tudo isso vai interferindo também e pode transformar, vai tirando essa porção mais sátvica e vai conferindo uma energia mais tamásica. Então você vê que é uma alquimia mesmo, né? Não é só aquele elemento, mas é como a gente se comporta diante daquele elemento, né? E na verdade, como a gente se comporta diante de tudo, né? Se nós buscamos ter mais compreensão,
e mais leveza sobre os assuntos, as coisas, né, que nós lidamos, nas relações, nós estamos o quê? Tornando a nossa visão, a nossa mente mais sátrica. Se nós nos perdemos na impaciência, na intolerância, na irritação, nós estamos, né, aí emergindo aí num modo de funcionamento mais rajado. Então, a consciência e a atitude é bastante importante. E voltando a falar sobre os alimentos, comecei a falar. Os alimentos vegetarianos, geralmente, são as grandes fontes dessa qualidade sátrica. Contudo, como a gente está conversando aqui, o equilíbrio desses três elementos ele é importante. Não se trata de você eliminar os outros dois e ficar só com sattva, porque também não vai resolver. Né? A gente precisa descansar, a gente precisa realmente parar, né? A gente precisa desse estado, digamos, mais obscuro, não no sentido negativo, mas de recolhimento. Mas também precisamos da ação, claramente, isso é muito claro, né? Para as pessoas, e precisamos de sattva. O Ayurveda recomenda o seguinte, que 65% da nossa alimentação ela deve ser sáttvica, ou seja, principalmente vegetariana. 25% rajásica. Quais são os alimentos rajásicos? São os alimentos picantes e salgados. Esses são os mais rajásicos, de uma forma bastante geral. Né? São os condimentos, principalmente as pimentas, o sal, e alguns verdinhos também. O manjericão, ele é rajásico. Né? Os alimentos que têm o virya quente, né? Que a gente fala, né? Dentro da Ayurveda, eles são os rajásicos. E como eu já descrevi para vocês, evitar os alimentos tamásicos, que devem compor apenas, no máximo, 10% da nossa alimentação. Na verdade, esse percentual, eu estou tratando dele no nível da alimentação do Ayurveda, mas a gente pode observar ele no nosso estilo de vida de uma forma geral. Então, se a gente quer ficar mais leve, em todos os sentidos, um corpo mais leve, uma mente mais leve, a nossa dieta também tem que ser mais leve. É isso. E assim, esse de uma forma simplesinha, assim, né? Exato. Esse percentual, ele descreve, digamos, a manutenção de alguém que já está em equilíbrio, para a pessoa não desequilibrar. Sim. Mas agora, uma pessoa que está realmente muito tamásica. Então, tem que reduzir. Ela reduz, né? Ela fica atenta a tamas e intensifica rádias e sattva. Ela intensifica na sua alimentação, coloca um pouco mais de pimenta, coloca um pouquinho mais de sal, né? E dá uma olhada... Comer menos, não comer à noite. Sim. Tudo isso vai influenciando, né? É muito incrível. Eu acho que quando a gente faz um jejum terapêutico, né? Domingo foi dia de Ekadasi. Eu gosto de fazer. Então, o jejum, eu acho que traz para a gente uma relação melhor, né? Um parâmetro. O jejum mostra o quanto de vitalidade a gente pode fazer florescer no nosso corpo através do jejum. Né? Então, o jejum alimentar, o jejum de pessoas, o jejum de internet, o jejum de livro, de celular, quer dizer, conseguir fazer um jejum, um recolhimento, assim, pelo menos uma manhã por semana, uma tarde por semana, algum momento no dia, ou né, no mês que seja, isso já faz uma diferença muito grande. Eu acho que esses parâmetros, né, Jai Krishna, são importantes para a pessoa entender o que é bom e o que não é bom para a vida dela. É verdade. O jejum é uma desintoxicação, né? De fato, assim, nós estamos conectados com tantas coisas e não que a gente busque essa intoxicação, mas ela eventualmente ela vai acontecer. Né? E daí a importância, a necessidade do jejum para qualquer pessoa, em qualquer estilo de vida. Né? Porque assim, a gente dá esse contato, né, o tempo inteiro, com muitas coisas. Você falou da internet, televisão.
e enfim, até excesso de trabalho, né? E de pessoas, às vezes, também. Precisa de Pessoas, do outro. sim, sim. A Pra... gente descobrir a nossa solitude, esse silêncio interior, né, que o yoga e a meditação falam muito bem. É o quê? É um trabalho de desintoxicação. E uma nutrição, né? Que a gente se alimenta do silêncio. É necessário a gente ter silêncio, né? E assim, na nossa cultura, quando uma pessoa está sozinha, a gente acha que está com algum problema. Nossa, ninguém... Né? É tão bom a gente poder ficar sozinho. É bom ter companhia, é bom estar com as pessoas, é maravilhoso. Mas é importante também estar só. É aquela coisa da borboleta, né? Da lagarta fazer esforço para se transformar. A gente precisa de ajuda, precisa, mas tem horas que tem que apertar o sapato de um jeito que a gente mesmo renasça, né? É isso mesmo. E a gente está falando sobre o equilíbrio, né? E é o equilíbrio disso, o equilíbrio entre o se recolher e o equilíbrio entre a gente estar em contato. Porque, assim, isolamento demais também não é Claro, legal. E também claro. estar super exposto não é legal. E a gente percebe que tem gente que, por exemplo, não consegue ficar sozinha, não se sente bem sozinha, está sempre procurando contato. Então, tem que pensar um pouco nisso, né? O que será que está acontecendo, né? Por que eu não consigo entrar no meu silêncio, né? E ficar na minha companhia, me nutrindo, como você falou, eu só consigo me nutrir das relações, e aí isso vai intoxicando, né? E o resultado disso são as fofocas, né? As brigas. Viver é uma grande experiência de crescimento mesmo, né? A convivência e tudo. Então, me fala um pouquinho assim, quais os procedimentos? A gente falou bastante sobre alimentação, né? Mas o que o Ayurveda e o Yoga poderiam oferecer? O que você sugere para trabalhar esses equilíbrios, né? De uma forma geral. Tá. A gente falou bastante de alimentação. A gente falou bastante de alimentação, porque eu quis abordar primeiro essa questão, digamos, mais prática e imediata. Né? Cozinha todo mundo tem, comer todo mundo come. Então, é essa forma mais imediata para a gente acessar esse equilíbrio por meio da alimentação. Mas é importante a gente lembrar que isso está relacionado, esse equilíbrio está relacionado com o nosso estilo de vida, de uma forma geral. São as nossas atividades, né? Que nós incorporamos no nosso estilo de vida e que podem propiciar esse equilíbrio. Então, assim, na sua cultura de origem, o Ayurveda e o Yoga quase que não são uma escolha. Eles já fazem parte naturalmente daquela cultura, na Índia. Né? Aqui a gente tem como escolha de estilo de vida. Lá a pessoa já nasce assim. Então, o que isso quer dizer? Que o Ayurveda e o Yoga são compulsórios. Dentro de um estilo de vida que se propõe a esse equilíbrio, né? O nosso equilíbrio mental, o nosso equilíbrio psicológico e o nosso equilíbrio emocional e físico também, porque para essas ciências isso não se separa, né? Não faz sentido você falar no corpo separado de uma mente, no yoga, no Ayurveda. Graças a Deus. Graças a Deus. É tudo integrado, graças a Deus, né? Que bom, né? E a gente está no nosso papo, quem está acompanhando a gente está vendo que vai lá e volta. Assim. Fala em vários aspectos, vários exemplos, várias coisas, e a gente está falando a mesma coisa. A mesma coisa, é isso. Então, essas atividades, essas ciências, elas foram criadas por quem já sabia dessa propensão do ser humano ao desequilíbrio. Então, é um conhecimento justamente que veio sanar essa lacuna. O ser humano, no seu percurso, ele vai tender a desequilibrar. Mas existem atividades muito precisas para manter a pessoa no seu equilíbrio. Né? E no caso do Ayurveda, a gente pode falar na alimentação como sendo algo bastante importante, né, para esse equilíbrio, mas também os procedimentos. Existem procedimentos que vão estimular ou um ou outro estado, de uma forma mais presente ali, mas a gente deve considerar que no Ayurveda a principal
o principal objetivo, na verdade, é desenvolver sattva, né? Manter rajas em um estado adequado, mas desenvolver principalmente sattva, sobretudo nos tempos atuais, como a gente tinha comentado, né, que a nossa sociedade é muito rajásica. Então, rajas a gente já tem demais, a gente não precisa mais, a gente tem que diminuir um pouco. A gente precisa de sattva, que é o modo da Precisa de vontade. consciência, né? Precisa consciência, conexão, né? Conexão. E aí que entram os procedimentos ayurvédicos. A massagem, que é algo que você trabalha muito bem, né, Danai? Nossa, quem, obviamente, já experimentou uma massagem, qualquer estilo de massagem, mas principalmente, vamos lá, massagem ayurvédica, né? A conexão que a massagem promove com a gente, com a nossa mente, com o nosso equilíbrio, né? A massagem ayurvédica é um dos procedimentos realmente que ajudam na manutenção do sattva. Relevante. É bem relevante a massagem. Ela é bastante relevante, sim. Nós temos, assim, falando de uma forma mais direta ainda, né, que vai diretamente na questão da consciência e no ponto sátvico, vamos dizendo assim, da calma, da serenidade, da tranquilidade, são características sátvicas, é o Shirodhara. Né? E o Shirodhara, ele é extremamente potente. Bom, para quem não sabe o que é Shirodhara, é aquele tratamento em que a gente recebe uma oleação na cabeça, fiozinho de óleo, quentinho, e aí ele desce pelo couro cabeludo, pelos cabelos, né? E é seguido de uma massagem na cabeça, pode ser nas costas, pode ser no corpo inteiro, né? É isso. Não é só óleo, né? Mas o mais comum é a gente trabalhar com Shirodhara com óleo. Mas também a gente pode usar com outras substâncias. Leites medicados, né? Decocções de ervas. Sim. Sim. E todos os elementos muito bem escolhidos, justamente segundo a natureza da pessoa, né? Para que a gente seja muito preciso, é cirúrgico, né? É muito interessante. Não é todo mundo, né? Não, é muito preciso, é muito individual. Isso é lindo no Ayurveda, né? Trata cada um sendo único, um indivíduo único, né? Não é uma coisa que se aplica a todos, né? E um outro procedimento, e esse já seria um procedimento recomendável para a pessoa que está muito tamásica, seria o Garshana. O Garshana, ele vai atuar muito na liberação das toxinas, sobretudo gordura. Geralmente as pessoas tamásicas, elas estão muito intoxicadas, né? Fisicamente falando, e mentalmente também. E um sinal de intoxicação no nosso organismo é o excesso de gordura. E o Garshana, ele vai ajudar... Tem que explicar o que é Garshana. Porque eu estou conversando com você, Danai, que é colega, então a mente vai assim, trabalhando como realmente. Mas a gente trabalha com todos esses tratamentos aqui na clínica. Isso. E assim, Garshana é realmente incrível, né? Então, você quer explicar um pouquinho? Sim, o Garshana, como eu estou falando, ele atua justamente na desintoxicação, sobretudo no tecido gorduroso, e ele é uma massagem que é uma massagem diferenciada do Ayurveda, que é feito com elementos que são digestivos, né? Digamos assim. A gente usa sal grosso, a gente usa alecrim, a gente usa manjericão, orégano, cânfora, exatamente. A gente faz uma mistura com isso, né? Um óleo, também um óleo escolhido, segundo o dosha da pessoa, e a gente aplica por meio de uma fricção na pele da pessoa, né? Principalmente nas partes do corpo que estão mais gordurosas, né? Com excesso. E aí é impressionante, assim, rapidamente a gente vê a diminuição do tecido, a mudança, a diminuição do Não, do aí é o estado da pessoa, assim, o ânimo da pessoa. Sim, o ânimo, só de respirar a cânfora. Só de respirar. Esse atrito, vai né? abrindo os canais, ela vai liberando as toxinas mentais, né? Como você está falando, essas ervas são muito e cheirosas. O atrito também. Esse atrito, né? Esse atrito é fundamental para estimular mesmo né? A circulação e sair desse estado. Então, a gente
sai dessa estagnação através do atrito, né, com o gacha. É isso mesmo. E essa iluminação, né, que a gente começa a experimentar a partir do gacha, né, e dos procedimentos. A questão da autoestima, né? Quando a gente está com excesso de gordura, a gente não está satisfeito. Ninguém está satisfeito com excesso de gordura. A pessoa que realmente ela se sente satisfeita, digamos, com excesso de gordura, com sobrepeso, ela está realmente no estado totalmente tamásico. Ela está realmente com a conexão consigo própria muito diminuída, sem refletir sobre os malefícios do excesso de gordura no corpo, que compromete os órgãos, compromete as nossas glândulas, né? Sim. A gente não está a gordura no corpo, ela não fica só na pele, assim, ela entranha entre os músculos, entranha nos vasos, nos órgãos. Uhum. Então, isso realmente é muito delicado. É muito delicado. E a gordura é considerada toxina, né? E o que adoece a gente é o excesso de toxina. Mais cedo ou mais tarde, isso vai trazer problemas, né? Então, essa questão da diminuição da gordura, também eu estava falando sobre a questão da autoestima, né? A gente se vê de uma forma mais bonita, mais fisicamente equilibrada, a gente está mais iluminado, né? A gente está mais satisfeito. Então, assim, o Ayurveda vai tratar mais ou menos dessa forma. E é interessante, Danai, a gente falar que, na verdade, como eu falei para vocês, esses três estados, esses três humores, eles existem antes da criação do universo. E tanto a Ayurveda como o Yoga, no final das contas, foram criados única e exclusivamente para equilibrar esses estados. A gente fala para promover mais saúde, né? Para promover mais vitalidade, mais longevidade. Sim, a gente tem todos esses benefícios também. Mas o objetivo primeiro e último é o equilíbrio entre tamas, rajas e sattva. E o Ayurveda tem esses, que eu destacaria aqui, tem uma gama de muitos outros, né? Eu daria um exemplo como se fosse um carro mesmo, né? Se você não troca o óleo, se você não higieniza, se você não faz a manutenção né? Se você não cuida, o nosso corpo também é assim. Então, os nossos hábitos, as rotinas, tudo que a gente adota, né? O nosso estilo de vida, ele tem uma influência 100% na produção de doenças, na produção de bem-estar, né? Tudo que é bom. Tem uma pergunta aqui da Lívia, ó. Ela está perguntando aqui, espinhas e acne são excessos de toxinas? Como? Desculpa, eu não ouvi. Espinhas e acne são excessos de toxinas? Ela está perguntando. Sim. Estão relacionados a um desequilíbrio, na verdade, eu não diria exatamente toxinas, mas a um desequilíbrio. Pode ir junto, né? Hã? Pode estar associado. Sim. Estão relacionados a um desequilíbrio de pita, né? Provavelmente no sangue. Que é o excesso do elemento fogo no corpo. Que é o excesso de fogo, exatamente, do elemento fogo. Então, digamos, é um estilo alimentar que está fora da sua natureza, Lívia. Se você está falando sobre você nesse exemplo, é um estilo de vida alimentar que não está consonante com a sua natureza. Talvez você seja uma pessoa pita, que tenha pita proeminente, que é o elemento fogo, e esteja se alimentando muito de alimentos pita. Que botam mais fogo. Que botam mais fogo, exatamente. Gordura, o óleo, aumenta o fogo. Sim, pimenta, condimento. Todos, né? Exatamente. Então, a dica aí é você prestar atenção na sua alimentação e, na verdade, começar a diminuir os condimentos, o picante, dar uma olhada, né? Assim, eu acho que a Danai está disponível, eu também estou disponível, se você quiser conhecer um pouco mais sobre os alimentos especificamente que são mais pita, os alimentos que, no seu caso, provavelmente, você tenha que abraçar um pouco mais os alimentos mais
mais doces, né? Os alimentos mais CAFA, para diminuir pita um pouco, diminuir esse desequilíbrio no seu sangue. Buscando equilíbrio mesmo, né? Então, às vezes, Sim. a gente precisa se alimentar de alimentos mesmo mais pesados, para dar mais peso no corpo, né? Então, a pessoa que, dentro das classificações dos doshas, né? A pessoa muito leve, muito sutil, né? Isso. Muita energia, precisa de peso no corpo, mas o equilíbrio da dieta, né? Olhando sempre esse poder que a gente tem que ter em digerir, né? Digerir alimento, digerir sentimento, digerir os pensamentos, digerir. E assim, falando sobre o tema de hoje, né? A gente, quando a nossa mente ela está funcionando mais sativicamente, a gente tem mais atitude no sentido de realmente de escolha e decisão sobre o que a gente deve comer. E a gente tá mais situado no que a gente deve comer do que a gente quer comer. Às vezes coincide, aí é bom demais. Levando em consideração essa coisa de sintonia, né? Sim. Então, porque a pessoa que ela naturalmente não vai comer determinadas coisas, não vai querer comer, ela vai facilmente... Não existe desejo. Não existe desejo. E lembrando, Lívia, que assim, essa pergunta que você fez foi muito interessante, super importante, mas de certa forma a resposta ela foi muito direcionada para você, porque como nós comentamos antes, o Ayurveda é muito individualizado. Então, não é todo mundo que deve, né? Como a Danai estava falando mesmo nessa questão do equilíbrio, não é todo mundo que deve diminuir os alimentos pita, né? Às vezes a pessoa ela precisa justamente do pita. Precisa de calor, precisa de estímulo, precisa de energia. Exatamente. E aí é interessante isso, né? Que a gente está trazendo agora, né, Danai? Porque a gente vê que existe uma certa similaridade entre os gunas e os doshas. Né? Sim. Em que tamas ele está mais relacionado com kapha, né? Que é aquela coisa mais pesada, lenta, né? Rajas com pita, né? Que é ação, fogo mesmo, né? E sattva com vata, exato. Que lindo, Jai! Quantas coisas legais a gente conversou aqui, né? E falamos o tempo inteiro de psicologia. Foi um tempo inteiro de psicologia. Faltou complementar uma coisa que é a questão do yoga, né? Quais são os procedimentos do yoga para esse equilíbrio? Sim! Então, assim, falando o yoga, como eu falei para vocês, né? A intenção do yoga e do Ayurveda é justamente promover esse equilíbrio. E existem, assim como existem elementos específicos do Ayurveda, existem asanas, posturas e respirações específicas para a gente aumentar, no caso, sattva, né? E às vezes rajas, e diminuir tamas. Né? Na verdade, a pessoa, quando ela parte para uma prática de yoga, que é uma prática ativa, só isso já está cuidando do tamas da pessoa, né? Diminuindo o tamas da pessoa, porque a pessoa ela vai entrar em atividade. E, assim, só para a gente dar uma pincelada rápida, os asanas, ou as atividades de yoga que são mais energéticas, que são as posições, né? Movimento cardiovascular e tal, são as atividades as atividades dentro do yoga, né? As posturas dentro do yoga mais indicadas para tamas. Rajas, a gente pede posturas mais tranquilas, calmas, meditativas, muito pranayama, né? Para despertar a docilidade. E acalmar. A gésica, que está muito estimulada. Né? A gente tem 25 segundos só restante para a live acabar. Ele encerra automaticamente. Acho que a gente... aí, gostaria...